a gente vê aqui cenas assim incríveis. As pessoas vêm com o coração na mão, às vezes chorando, né? Com medo, aquela sensação de que vai largar o pai ou a mãe aqui, que vai abandonar, a sensação de culpa, né? Insegurança, porque às vezes as pessoas ficam com medo, né? Daquele estigma de lar de idosos. Então, o que você pensa a respeito disso? Bom, primeiramente, obrigada, Carla, pelo convite, em nome da Versante, né, da equipe. Primeiro que essa pergunta ela é bastante ampla, né? Como lidar com todos esses sentimentos que envolvem a tomada de decisão, né, de ir para uma instituição, que envolve tanto a família quanto o próprio idoso nesse processo, né? A gente está falando, às vezes, de idosos que têm a capacidade cognitiva preservada, que têm autonomia, que quer ter suas escolhas e deve ter, né? Então, a gente tem que considerar todo esse contexto familiar e do idoso nesse processo. E aí, como você trouxe, né, os vários sentimentos que envolvem essa decisão, né? Então, pode vir uma mistura, né? Nós, como seres humanos, a gente é bastante ambíguo. A gente pode estar feliz e estar triste, estar seguro e estar inseguro, né? Uma mistura de emoções que podem envolver esse processo. E aí o principal, Carla, é a gente pensar que sentimento que está vindo nesse processo, né? A intenção de ter consciência do sentimento é tentar entender o que esse sentimento quer me dizer. Se eu estou insegura, por que eu estou insegura? Quais são os meus medos, né? Com relação a essa decisão. E aí a gente começa a ter mais noção por onde a gente pode caminhar. Como que eu vou me sentir mais segura com essa instituição? Como que eu posso ter esclarecimentos que a instituição pode me dar para eu ter um pouco mais de clareza nesse processo, né? E é muito natural, né, que tem esses vários sentimentos. A gente nunca é só uma coisa, a gente é várias, né? Então é todo um processo que a equipe da instituição pode acolher, entender junto com a família, com o idoso, para ter um caminho conjunto, né? Seja de sim, vamos entrar na instituição, vamos conhecer um pouco mais, ou não, talvez não seja o momento, vamos entender um pouco melhor os sentimentos, entender esse processo. Mas que haja essa comunicação, esse diálogo é o fundamental. E eu acho que a participação do idoso também, né, nesse processo. Que eu acho que é fundamental que ele, às vezes, conheça o lugar, né, que participe da decisão também. Isso. Né? A questão de aceitar e querer uma instituição, né, por parte do idoso é um processo, né? Não é uma situação que a gente do dia para a noite decide, né? Se permita nesse tempo de processo de decisão entender a tua realidade. Qual que é a tua demanda de cuidado, tua demanda de querer viver nesse processo que você vai estar na instituição, né? Porque a gente não está falando só de adoecimento, a gente está falando de vida, né? Querer viver numa instituição, né? Então, o que é essencial para você de estar nessa instituição, né? Pergunta para o seu familiar idoso, ou você, quanto idoso, se questione sobre isso, né? O que é importante para você e o que a instituição pode te oferecer, né? Ter esse alinhamento nesse processo. Quando a gente fala de familiares que cuidam de um idoso com uma dificuldade cognitiva, né? Vai depender da família conhecer muito mais esse idoso, né? Porque é a família que vai responder por ele. Claro. Então, a família entender o que é importante para o idoso nesse momento. Se ele não pode falar por ele, a família ter a segurança de que, bom, isso é importante para ele, vamos manter, né? Seja na instituição, seja em casa, né? De que isso seja algo de um processo de conhecimento, né, para esse idoso e ter esse aporte da instituição, né?